Então vamos lá, pessoal. O Trump fez um anúncio que derrubou o mercado financeiro, que deixou muita gente com medo. E eu vou trazer a minha visão aqui, que não é tudo isso que estão falando, que é muito mais uma jogada de negociação. Então tá lá, como será tarifaço aplicado por Trump sobre Canadá, México e China. Então uma das pautas principais do Trump era o seguinte, não, que os Estados Unidos vai ser em primeiro lugar, que eu vou fortalecer a economia americana, que nós vamos ser o centro, que nós vamos fazer aquilo que é preciso para melhorar os Estados Unidos, para os Estados Unidos serem soberanos, para os Estados Unidos continuarem crescendo. Aí o que acontece? Ele veio, não somente agora, mas no primeiro mandato dele, com essa parte de tarifação. Então, para teoricamente proteger a economia americana, para conseguir fortalecer o dólar, ele vem tarifando outros países. E os principais parceiros comerciais do Trump é o Canadá, o México e a China. O México muito na parte do automobilística lá, né, para construção de carros. Então o que acontece? Até aparece aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou nesse sábado. Foi no sábado, foi no final de semana? Foi, mercados estavam fechados, mas o mercado cripto não, vocês vão ver o que aconteceu. Fechado, dia 1/2, seu plano de taxar em 25% importações do Canadá e do México e 10% da China. E nessa negociação ele já veio da seguinte forma, não, que Canadá e México, eles dependem mais de mim do que eu deles. Já botou uma tarifação mais alta. China ele sabe que ele precisa da China também. Exato, que já se não tiver aí, não vai ter semicondutor, não vai ter várias partes que a China produz, ia prejudicar ainda mais, então botou 10. Botou 10. Chegou botando 10. Trump disse que assinou a ordem por causa da grande ameaça de imigrantes ilegais e drogas mortais que estão matando nossos cidadãos, incluindo o fentanil. Então ele veio com essa pauta aí, que por conta dessa circulação de produtos aí, dessas importações, tá vindo droga, tá prejudicando os americanos. Porém eu vejo que esse não é o principal. Não, ele veio exato. com esse discurso aí, ai, que são as drogas, que tá atrapalhando aqui os Estados Unidos, que são os imigrantes. Tanto que na parte da imigração a gente já falou na live passada que não é tudo isso que ele tá falando também. É. Eita, até piscou aqui que eu quero ler aqui, ó. O petróleo canadense será atingido por uma tarifa menor de 10%. Então ele sabe que para petróleo canadense ele tem que ter. Tem que ter petróleo, então botou só 10%. E que pode entrar em vigor mais tarde, em 18 de fevereiro. Você tá botando aí na tela aí, Nathan? A resolução para Canadá e China entram em vigor na próxima terça. Hoje é terça, né? Hoje é terça, tem mais notícias aqui, que tem mais informações sobre esse caso. Não houve especificação sobre as tarifas para o México. Trump também havia prometido anteriormente impor tarifas à União Europeia, mas nada foi anunciado a respeito. Então, na parte de balança comercial, na parte de importação e exportação, eu digo o seguinte, que beleza, tem sempre um país que depende mais do outro, mas os Estados Unidos também precisam desses produtos, seja exportar para o México, para o Canadá, para a China, seja para importar também. E saiu um estudo, que eu não puxei o estudo aqui para mostrar para vocês, mas se ele vai lá e começa com essa taxação, o que acontece? Então, por exemplo, para produzir os produtos que os Estados Unidos consomem, custa um preço. Se tem taxa, fica mais caro, sobe a inflação. É a mesma coisa aqui no Brasil. Começaram a taxar a compra internacional da Shein e da Shopee. Você paga mais caro agora ou você paga mais barato? Se eu quiser importar, eu vou pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Vai ser no meu bolso. Da mesma forma o americano. Então, se no processo produtivo tem uma parte que você tem que pagar mais caro, o que vai acontecer? Exato. Então, por exemplo, o exemplo mais fácil aí é a própria Apple. Até o próprio iPhone, quando você vai ver, na caixa tá escrito Design by California, produzido na China. Que o design é feito na Califórnia, mas na hora de produzir é na China. Se a partir de agora tem tarifa para entrar o produto chinês até os Estados Unidos, consequentemente, vai ser mais caro para vender. Vai aumentar o preço, isso bate na inflação. E a inflação é um dos grandes problemas que os Estados Unidos está sofrendo pós-pandemia. E lá, a meta da inflação é muito mais rígida. Então, eles querem chegar nos 2%. E eles estão com essa meta aí, toda vez que vai ter reunião do Banco Central Americano, do Fed, o Powell chega e fala, não, que o principal é manter o pleno emprego e controlar a inflação. Então isso aí é ruim para a inflação. Aí o que acontece? A taxa de juros fica elevada por mais tempo. Exato, se vai ter inflação, não dá para baixar o juro. Tem até, que eu não poderia abrir aqui a probabilidade, mas só esperam agora que vai ter corte na taxa de juros metade lá para junho. Ano, exato, metade do ano. Então, o que acontece? Se o juro continua mais elevado lá fora, que já está elevado há bastante tempo, o mercado desaquece. A economia não vai girar da mesma forma. Então eu vejo
que essa tarifa que o Trump quer colocar iria prejudicar junto também os Estados Unidos. Pra quem não tá entendendo, ia prejudicar por conta da inflação, por conta do juro se manter alto durante mais tempo. E é por isso que os mercados acabaram precificando isso, né? Depois eu vou mostrar do Bitcoin que primeiro é só do Trump. Então aqui, tá, o corte. então vamos Então o que manter. acontece? Ele veio aqui falando que vai tarifar, veio falando que vai colocar pra dentro. Porém, vocês viram aqui na notícia que era terça-feira que ia sair. Aham. Aí já tá aqui, ó. Entenda porque Trump suspendeu tarifas sobre Canadá e México. Então ele chegou, ele falou que ele ia botar e já tá Não, suspenso. ele falou no sábado que ele ia botar, chegou terça-feira e já suspendeu. Aham. E vamos ver qual foi a justificativa dele. O presidente dos Estados Unidos vinha dizendo que usaria tarifas para pressionar vizinhos a reforçarem políticas de controle em fronteiras. Então era aquele discurso lá de droga que tá entrando, de imigração. Na segunda-feira, dia 3, as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Canadá e o México foram congeladas por um mês. Então ele falou que ia chegar botando dentro, porém já congelou por um mês, não começou ainda. A medida foi tomada após o canadense Justin Trudeau, então o presidente lá... E Não é presidente, mas enfim, o governante lá. É, exato, que lá funciona de outra forma, É. né? Na república que igual aqui, a mexicana Cláudia Sheinbaum anunciarem reforços às fronteiras dos Estados Unidos. Então ele veio reclamando da parte de droga, da parte de imigração, colocaram mais fronteira lá, já fizeram algo que ele queria. Aham. E eu vejo que o Trump, pra quem... Ele tem até 2 livros, um de negociação, bem forte aí nessa pegada de como negociar, de como impor o que você quer, Aham, eu vou de falar- como ter o seu objetivo concluído. Eu vou falar que eu li o resumo. O livro inteiro eu não li porque Também só li o resumo. eu vi gente falando não, que não vale a pena e tal. Eu falei, vamos ver só o que ele fala aqui no resumo. Então eu não quis dedicar todo o meu tempo pra ler o livro, mas li o resumo. Mas basicamente o Trump, ele empreendeu e veio do mercado imobiliário. Então acaba sendo... Ele veio de um lugar totalmente diferente pra ter se tornado presidente do cara que fez uma carreira política. Então o cara que foi lá, fez uma carreira política, é aquele cara mais polido, é aquele cara que ele tem que contar uma mentira, sabe? Então ele vai lá e fala que vai fazer isso, aquilo outro por você, aquela reciprocidade. O Trump não, o Trump veio do mercado imobiliário, veio como empreendedor. Então como que ele fazia? Ele chegava, eu quero fazer uma negociação. Ele vinha com aquela proposta altamente indecente, que ele sabe que o outro cara, que o outro lado, vai achar um absurdo, que ele não vai querer fechar. Que nem, o Renan anunciou esse iPhone aqui, 16 Pro Max, bateria cheia, quase 100%, comprou agora nos Estados Unidos, já vem com capinha, com película, com carregador, 512 GB, aí ele anunciou lá 7 mil reais. Aí o Trump chega e fala, você tá vendendo, é? É do novo esse aqui, né? Gostei, tá bacana. Quanto é que você tá anunciando? 7 mil. 7 mil? Pô, mas 7 mil tá muito caro. Se você me fizer 3 mil no Pix, eu tô levando agora já. Eu já faço Pix agora. O cara vai pensar o que nisso? Ele vai pensar, não, isso 3 mil é um absurdo, jamais venderia por isso. Só que aí abre aquela margem pra negociação. O Trump, ele não quer 3 mil nesse celular. Ele quer pagar 5. Aí você tem que negociar, né? Não, 3 mil não tem como. Você tá doido mesmo. Não, mas... Você tá louco, 3 Mas mil. eu vou fazer o Pix agora já tá resolvido. 3 Você mil, eu bota- paguei $1.000 lá. Eu paguei $1.000 que o dólar era 5. Não, então beleza. Será que 4 vai? 4 também não vai, você tá louco. Se você quiser 4,5 no Pix, não, eu vou embora. Não, 4,5 também não. Eu fico Então com o meu quanto é que você celular. quer? Eu fecho por 5. 5 que eu paguei, que eu tô precisando do dinheiro. 4,750. 4,750. Não, eu fecho por 5,500 então. Então tchau, então. Então você não, vai então vender pra eu fecho por 5, ó. 5 ou nada. 4,900 então. 4,900. 100zinho pra eu pegar o Uber pra ir embora. Pra pegar o Uber, eu também vou ter que pegar o Uber pra ir embora. Ué, mas é assim, então, Não. então você vai voltar pra casa com o telefone, eu vou voltar com o meu dinheiro, então. Não, 4. Então tchau, então tchau. Então tá, eu tô precisando do dinheiro, que eu tô precisando. 4,900 aqui. E é aquilo, quando vem um ponto agora que os Estados Unidos vira soberano e façam que a negociação tenda ao interesse dos Estados Unidos. Que normalmente, por exemplo, em uma relação comercial, é que às vezes o pessoal não entende como é que funciona pro México, pro Canadá, mas entre Brasil e Estados Unidos, quem depende mais do outro? Eu acho que é o Brasil, né? O Brasil depende mais. Tem gente que fala que não, mas eu acho que é o Brasil, né? Tem dados aí que mostram que os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial Só maior pro do Lula, Brasil, só só pro perde Lula. pra China, né? Não, só pro Lula que não importa, que os dois países são soberanos, não sei se você viu o corte. Hã? Que ele falou, não, que os Estados Unidos é soberano, mas o Brasil também é soberano, eu devia ter puxado aqui. Então, se ele quiser tarifar a gente vai ser recíproco. A gente vai tarifar eles também, ele falou. Ah, entendi, né? Então tá bom, né? Mas enfim, aí como os Estados Unidos têm um poder maior, tem mais força na negociação, se ele chega botando, o outro aceita, que nem o Renan, eu tô precisando de dinheiro. É que eu tô precisando, né? Se eu não tivesse, eu não venderia. Exato, então normalmente quem precisa é os Estados Unidos. Aham. O outro país precisa dos Estados Unidos. Aí tem essa vantagem na negociação. Então ele chegou falando que vai tarifar, que vai botar, que vai fazer acontecer por conta dos interesses dele. Aí ele vai acabar chegando num acordo que é mais interessante pra ele.
ele já queria aí menos imigração, já queria mais Controle das fronteiras. Então, para não tomar tarifação aí, já veio tanto o Canadá quanto o México fazendo esse controle. Então, na minha visão, eu vejo que ele realmente quer os interesses dele em primeiro lugar, porém ele não quer tarifar, porque, que nem eu falei, tarifar é negativo para os Estados Unidos. Se ele tarifa, o custo efetivo para ter os produtos aumenta. Se o custo efetivo aumenta, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, o juro não pode baixar. Se o juro não pode baixar, vou terminar aqui, se o juro não pode baixar, a renda variável, os mercados de risco sofrem. E o Trump é um cara muito pró-mercado financeiro, tanto que ele tem um lobby gigantesco no mercado financeiro. Grande parte, que nem muita gente falou, que Wall Street, que é como se fosse, que na verdade a Faria Lima é como se fosse Wall Street, né? Exato. Não dá pra falar o contrário, mas aqui o Brasil conhece aqui a Faria Lima. Wall Street é como se fosse a Faria Lima, e ele quer agradar esse pessoal. E um benchmark que eu vi até um analista falando de sucesso pro Trump é ver o S&P 500 subindo. Se a bolsa americana tá subindo, ele vê que é sucesso no governo dele, ele não quer ver essa bolsa caindo e por conta disso, ele não vai querer tarifar, porque se ele tarifar vai vir inflação, se vier inflação não vai dar pra baixar o juro, se não der pra baixar o juro, o mercado de renda variável sofre. E além disso, o Trump quer o juro baixo, né? Que ele até queria baixar. Falou não, que a gente tem que ver esse juro aí, vamos conversar com o Powell. Aí tanto que na última reunião do Banco Central americano, Powell já veio e falou não, que vieram perguntar pra ele na hora de perguntas, que é aquilo. Por mais que já estava precificado que não ia ter corte de juros, o que acontece? O mercado quer ouvir o discurso que ele vai dar. E o discurso foi positivo, não. Que a inflação tá 2% ainda, mas não quer dizer que precisa voltar a 2% para continuar baixando o juro. Aí perguntaram, o Trump falou que queria baixar o juro. Não, que eu não falo sobre política, que ele já cortou fora. Exato, mas o Trump quer o juro baixo, então eu vejo que por conta desse histórico de negociação dele, não acredito que vai ser tudo isso, mas os mercados agora pode ir ou ainda não? Não, que agora é só terminar de falar do termina Trump. Aí. Então, o que acontece? Por conta disso, o mercado sofreu por conta da expectativa. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. 2K, pegar ou largar. É assim que ele faz, ele chega botando. E aquilo, quando você não tem força na negociação, pode até voltar nosso rosto aqui na tela, quando você não tem força na negociação, não adianta chegar colocando na mesa. Exato. Você tem que ter, meu. Eu quero comprar uma Ferrari do cara que é milionário e não tá precisando vender. Se eu chego pra ele e falo, não, você tá vendendo por quanto essa Ferrari aqui é 3 milhões? Que eu vou pagar um e-mail e ele fala, então vai embora, não quer nem ouvir mais. Agora se o cara tá separando da mulher, ele quer vender rapidinho aí, quer fazer alguma coisa, ele fala, não, tô precisando vender 3 milhões, mas dois eu tô mandando embora já. E os Estados Unidos, ele tem essa força ainda que os outros países precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa dos países, e é por conta disso que ele tem essa força. Sim. Que não dá pra falar, não, você pode chegar, sempre funciona. Se eu vejo alguma coisa, eu vou lá, jogo lá embaixo, depois eu fecho no meio do caminho. Nem sempre, não. Nem sempre tem. Por exemplo, eu tô querendo comprar um carro. E aí, pra comprar o carro, eu tô querendo ir lá na Porsche. Tem fila de espera, não tem desconto, não tem nada. Você paga o preço cheio, você tem que encomendar. Você tem que esperar 2 anos na fila e pronto, não interessa. Já tem fila de espera, o cara não tá nem aí se você vai comprar ou se você não vai comprar. Agora você vai numa loja de carro seminovo, onde o cara tá lá, meio apertado com o aluguelzinho dele. Vou falar que tem até conhecidos nossos, parente de conhecido que tem loja de carro, que falou que tem um Audi lá A5 parado há quanto tempo? 2 anos? Então, aí você chega nesse cara que o aluguelzinho tá apertado, que ele não tem um fluxo de caixa tão bom assim, o carro tá parado há 2 anos lá dentro, ninguém quer comprar esse carro, ele tá pagando IPVA, aí o carro custa 300 mil, aí você chega já pro cara, 300 mil, eu pago 220, fecha em 250, o cara fecha. Depende muito se você tem força na negociação ou não. Não adianta nada aqui no Brasil, nosso presidente chegar e falar que os Estados Unidos são soberanos e o Brasil também então a gente vai retaliar, que a gente vai mandar de volta. Tem que ver o lugar que você tá na negociação. Tem que ver ou não tem que? Com certeza, Então é isso aí. Comenta aí o que você acha dessas tarifas que o Trump quer colocar. Se você acredita que realmente vai acontecer, que ele vai botar tudo, ou que acaba sendo mais uma estratégia aqui, dele. Tem até, vamos reagir aqui, pera aí. Em contato direto com o Trump e atribuiu a falta desses contatos recentes à ausência de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. Lula também reforçou que as posições de Trump devem sempre respeitar. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Mas eu vou falar que é a mesma coisa que no colégio chegou o valentão, naquela época que não existia bullying, naquela época que não existia nada. Não, que existia, né? Naquela época que não existia, que podia tudo. Tá. Que podia tudo, aí o que acontece? O valentão chega e fala, se você fizer isso eu vou te bater. O cara é fortão, você lá, mirradinho, baixinho. O fortão chega e fala, se você fizer isso aqui eu vou te bater. Aí você chega e fala o seguinte, não, se você me bater eu vou te bater de volta. Você acha que o valentão tá ligando? Eu acho que não, né? É a mesma coisa do Brasil com o Trump. O Brasil com os Estados Unidos. Aí o Trump, que é o valentão, chega e fala que eu vou te tarifar. E chega lá o Brasil, não, que eu vou te tarifar de volta. É. Quem que precisa mais de quem? Quem tem mais poder, no caso. Quem tem mais poder, né? Que essa aqui, acho que essa metáfora aqui é pra isso. Quem tem mais poder? Exatamente, né? E querendo ou não, o Lula lá no BRICS tava querendo falar, não, pra que vai usar o dólar, né? Então, vou te falar que o Brasil, a questão até da CBDC, né? O Trump vai lá, proíbe, não vai poder ter CBDC. Brasil, Drex tá rodando aí, né? Não, Drex tá rodando e ainda tava lá com o projeto de proibir o SDT em autocustódia. É, exato. Então... O stablecoin, não só o SDT, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.